Olá, meus valentes, minhas valentes, peguem as ferramentas e vamos ao triunfo. No nosso último encontro, eu mostrei para vocês a calculadora, um conjunto de pilhas e disse para vocês que nós íamos explorar uma única pilha, o gerador elétrico. Então nós vimos na última aula a equação do gerador elétrico. V igual a epsilon menos RI. Quanto de voltagem para o lado externo ele disponibiliza? A força eletromotriz menos a perda da voltagem na resistência interna, RI. Voltagem igual a resistência vezes corrente. Mas e a parte da calculadora? A calculadora é um receptor elétrico. Meu nome é Otávio Seco e na aula de hoje, nosso encontro hoje, aqui no curso Enem Gratuito, é sobre a equação de um receptor elétrico. Na aula anterior, nós vimos um circuito elétrico, onde eu desenhei para vocês um gerador elétrico e que eu tinha colocado aqui uma resistência elétrica externa, uma resistência qualquer, como se fosse algum chuveiro, uma torneira elétrica e assim por diante. Obviamente, a gente não liga chuveiro e ferro elétrico em pilhas e baterias. Ligamos direto na tomada, 220 volts. Na aula anterior, eu apresentei para vocês um circuito elétrico com o gerador elétrico, aquilo que está dentro do pontilhado, e aqui havia um resistor elétrico, uma resistência elétrica qualquer. Agora, aqui embaixo nós temos a pilha e lá em cima nós estamos colocando a calculadora. Depois a gente vai colocar aqui embaixo um conjunto de pilhas, ok? Agora vamos aos detalhes, relembrando um pouquinho daquilo que nós vimos na aula passada. O gerador elétrico, aquilo que está entre o pontilhado, é formado pela força eletromotriz, certo? Epsilon, e a resistência interna. Na força eletromotriz, há um trabalho por unidade de carga, certo? Por isso uma voltagem, Joule por Coulomb. Só que nós temos que lembrar que dentro de uma pilha, nem tudo que se gera de energia elétrica se disponibiliza para o lado de fora. Alguma coisa fica perdida internamente, geralmente na forma de calor. Por isso, nós temos aquilo que você gera, Epsilon, força eletromotriz, menos aquilo que você perde, RI, V igual a RI, voltagem igual a resistência vezes corrente. Então aquilo que você gera menos aquilo que você perde é o que você disponibiliza para o lado externo. Então a DDP nos polos de uma pilha, entre esse ponto e esse ponto, é sempre a diferença entre o que você gera menos aquilo que você perde. Tá claro isso? Num circuito fechado, vamos gerar uma corrente, positivo para o negativo, corrente convencional. Agora veja que lá eu desenhei um outro pontilhado. Desenhei um outro pontilhado porque nós temos agora ali o receptor elétrico. No receptor elétrico você não vai ter uma força eletromotriz, epsilon. Você vai ter um epsilon linha, uma força contra-eletromotriz. Veja que a pilha, a bateria, transforma energia química em energia elétrica. O receptor, que é o caso da calculadora, vai pegar essa energia elétrica para transformar em outro tipo de energia. No caso aí da calculadora, pensa que você tem que gerar luminosidade para você visualizar números ou contas. Então tem uma tela que tem que ser alimentada. Aquilo ali é energia elétrica transformada em energia luminosa, fora outras funções internas da calculadora. Então essa força contra-eletromotriz é como se fosse uma transformação da energia elétrica em outro tipo de energia, ok? Por isso que aqui, veja bem, eu vou do negativo para o positivo. Eu dou energia para a carga, até para gerar corrente. Aqui ela vai do positivo para o negativo, como se eu estivesse tirando energia da carga, porque eu estou transformando em outro tipo de energia. E também dentro da calculadora nós temos a representação de uma resistência interna, porque vai ter aquecimento interno. Nem tudo da energia elétrica que chega lá vai ser transformado em outro tipo de energia. Vão haver perdas, perdas principalmente na forma de aquecimento. E isso é representado na resistência interna. Porque a gente sempre tem que lembrar que onde tem corrente tem efeito Joule. Então num receptor elétrico você tem uma força contra-eletromotriz, certo? Que é você transformar energia elétrica em outro tipo de energia. Uma resistência interna para representar o aquecimento, o efeito Joule que internamente ocorre nesse receptor elétrico. E a equação do receptor só inverte o sinal.
Antes, a DDP que a pilha disponibilizava era aquilo que você gerava menos as perdas. Agora, a DDP vai ser aquilo que você consegue efetivamente transformar de energia elétrica em outro tipo de energia, mais as perdas. Porque veja, chega uma quantidade e a soma dessa quantidade é o que chegou. Porque veja, você tem uma parte que você gera, que você utiliza, e uma parte que você perde. Por isso que você acaba somando. Então V igual a epsilon' mais RI. Geralmente vai aparecer uma equação só, onde vai dizer que V igual a epsilon mais ou menos RI. Mais é do receptor, menos é o quê? Do gerador. Essa é a ideia da equação do gerador e a equação do receptor, ok? Lembrando que aqui eu dei o exemplo de uma calculadora, mas poderia ser, por exemplo, um liquidificador. Você transformaria energia elétrica em energia mecânica, devido à rotação daquela faca. Claro que seria um liquidificador com uma potência baixa, porque eu estaria alimentando com uma pilha ou bateria, ok? Diferente de uma tomada, ok? Valeu, galera! Cola no texto, cola nos exercícios e bora triunfar no Enem. Até a próxima!